Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da briga pelo título brasileiro. A briga agora está em quatro times, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Desses quatro, o título sai daí e o Palmeiras só depende dele. O Palmeiras tem 63 pontos, os mesmos 63 pontos do Flamengo, mas tá com uma margem de gols aí bem melhor. Então o Palmeiras tem 3 partidas aí só dependendo dele para ganhar essas 3 e ganhar mais um título brasileiro. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram aí da briga pelo título brasileiro, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 38,1% de chance, Flamengo 23,4%, Botafogo 14,2%, Atlético Mineiro 2,3%, Grêmio 1% e Red Bull Bragantino 0,9%. André Kfouri, todas as vezes que eu vejo essas porcentagens eu preciso entender mais de matemática, porque assim, para mim, o Flamengo tem muito mais de 23% de chance de ser campeão, mas não tem nenhuma dúvida. E o Botafogo? O Palmeiras eu acho que ia ter... Pois é, Botafogo 14,2%. Tem menos. Eu colocaria menos até para esse Botafogo, pela situação que a gente está vendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas muito boa noite para você, boa noite, André. Marcelo, O que é que mais faz diferença agora nessa reta final? Marcela, Gustavo, fã de esportes, tudo bem? Boa noite, boa semana a todos. Esse cálculo de percentuais, ele leva em conta os próximos jogos, os adversários, né, a capacidade deles, as possibilidades de cada time, se o jogo é em casa, se o jogo é fora. A minha impressão é que esse percentual do Flamengo é mais baixo do que seria o normal. Se você pensar o time do Flamengo, o momento que o Flamengo atravessa, o que tem acontecido na maioria dos jogos desde que o Tite assumiu, a última imagem, que é a vitória de ontem, você fala, não, essa chance é maior. Mas o Flamengo tem uma decisão na quarta-feira, né? Tem uma final de campeonato na quarta-feira. Tem uma ocasião que é boa para todo mundo, menos para ele. O Flamengo não tem nada a ganhar na quarta, a não ser manter a sua posição em relação ao Atlético e em relação ao Palmeiras. Para isso, ele precisa somar mais 3 pontos. Se ele ganhar do Atlético, ele mantém atrás dele um time que já está atrás. A oportunidade é gigante para o Atlético fazer alguma coisa em termos de dano a quem está acima e, eventualmente, em relação ao que acontecer com o Palmeiras, também ter um salto na classificação. Então, é uma tremenda de uma oportunidade para o Clube Atlético Mineiro, fora de casa no Maracanã, se apresentar de uma maneira ainda mais enfática a corrida pelo título. Até surpreendente. Não em relação à campanha do Atlético no segundo turno, que é maravilhosa, mas em relação à possibilidade de disputar o título de fato. E aí tem o Palmeiras, em casa, contra uma equipe tecnicamente bastante inferior, com o seu público, precisando contar com o seu esforço e a sua capacidade para se manter na liderança do campeonato, de algum jeito, porque isso é o que o Palmeiras está fazendo já há algum tempo. Competindo, lutando de algum jeito contra as dificuldades todas. Na quarta-feira não vai ter nem o técnico, nem o primeiro auxiliar no banco. Para o Castanheira. Para ver como está a coisa no Palmeiras em termos de dificuldades a serem superadas. E o time lutando e conseguindo. Então, o final do campeonato é absolutamente espetacular, com direito a essa decisão na quarta no Maracanã. Um jogo que é simbólico para o futebol brasileiro, que é um clássico nacional, que tem tanta história, tem tanta rivalidade, tem tanta repercussão. É uma coisa verdadeiramente maravilhosa, em especial para quem é neutro. Vamos todos acompanhar de camarote. Para quem é neutro é bom, né? Porque para quem não é... E para quem não é botafoguense. E para quem não é botafoguense, porque o coração, para quem está envolvido, está acelerado. Se fosse data Zupac, os números da porcentagem ali estariam diferentes também, Zupa. E eu queria saber, assim, na tua opinião, o que é que faz mais diferença nessa reta final de Campeonato Brasileiro para as equipes? Qual a maior vantagem? O que é que precisa ter para ter maior vantagem? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. Assim, essas porcentagens, elas são
meramente, com todo respeito aos matemáticos, né, mas elas são meramente ilustrativas, porque de domingo para quarta elas mudam radicalmente e esse campeonato é um campeonato que contraria expectativas, né? Literalmente ele contraria expectativas, porque a matemática ela era muito diferente no outro retrato do campeonato. E é um campeonato que ele não está seguindo a lógica. O time que é o melhor do primeiro turno é um dos piores do segundo turno. Um time que a gente olhava pouco durante a maior parte do campeonato, que era o Atlético Mineiro, tem a melhor campanha do retorno e está de novo na briga com o Filipão. E a gente tem que falar sobre ele, sobre a campanha do Atlético. Enquanto o André falava, a hora que essa câmera que está passando agora estava mais aberta, estava olhando aqui o telão, a gente está chegando numa reta final, e aí já está se deslocando nossa grande grua mais uma vez. A gente está falando de uma tela de disputa de Abel Ferreira, Adenor Leonardo Bach e Luiz Felipe Scolari. Olha o tamanho dessa tela, sabe? O que eles representam são 5 títulos de Libertadores, 2 do Felipe, 2 do Abel, 1 do Tite. 5 títulos brasileiros, 2 do Felipe, 2 do Tite, 1 do Abel. É muita coisa, são alguns dos principais momentos dos últimos 20, 25 anos do futebol brasileiro retratado nessa tela aqui. E é curioso porque o campeonato passeou para chegar nas últimas 3 rodadas e os 3 times considerados os melhores do Brasil em janeiro, enfim, disputarem o título. Rodaram 35 rodadas para a gente chegar onde todo mundo imaginava que chegaríamos lá atrás. Mas o campeonato não mostrou isso, né? E agora, nessa reta final, cada um se segura onde pode, né? O Palmeiras se segura na sua vantagem, na sua força, que é enorme. E eu não estou falando de força técnica, estou falando de atitude. O Abel falou da atitude. E o Palmeiras se segura também na tabela, porque ela é mais confortável. Palmeiras pega o Lanterna, rebaixado, enquanto Flamengo e Galo se encontram para um duelo de titãs, né? O Flamengo se escora no seu bom momento, na consistência do seu técnico. E esse novo momento que, enfim, 2023 começou agora para o Flamengo, né? O que se esperava do Flamengo durante todo o ano aconteceu agora. E o Atlético se escora na melhor campanha do retorno, né? Então, cada um se encosta onde pode. O Atlético também se encosta na fase espetacular do Hulk, no campeonato fortíssimo do Paulinho. Está imprevisível. Para mim, o Palmeiras é mais favorito que os demais por uma questão lógica, matemática, mas é um campeonato que não permite que a gente se encoste em nenhum tipo de prognóstico. Essa é a marca do campeonato. Bom, mas chegou o momento também do alívio dos comentaristas esportivos do começo do ano para agora, porque eles deviam estar... Mas o que é que está acontecendo com o futebol brasileiro? Por que a gente não consegue acertar absolutamente nada? Pelo menos agora, essas 3 equipes começam a mostrar força agora na reta final do Campeonato Brasileiro. André Kfouri, daqui a pouquinho a gente vai mostrar toda a sequência dessas últimas 3 rodadas, então, do Campeonato Brasileiro. Quem tem a sequência mais fácil, mais difícil. A gente vai falar também exclusivamente sobre o Filipão, mas eu queria que você falasse sobre a força do elenco de cada uma dessas equipes. E aí a gente pode colocar Red Bull Bragantino, pode colocar o Grêmio também, se você quiser, o Botafogo também. Quem hoje você olha e fala, esse aqui é o elenco mais forte? Ainda é o Flamengo e isso faz muita diferença? O Flamengo tem o melhor elenco em termos de capacidade, talento puro, possibilidades oferecidas ao seu treinador, independentemente de quem seja. Aqueles que vieram antes do Tite durante esse ano de 2023 claramente não souberam usar essas possibilidades. O que está acontecendo com o Flamengo desde que o Tite chegou é uma questão de capacidade do técnico e de todos os encaixes entre uma comissão técnica e um grupo de jogadores que são necessários para que as coisas aconteçam. Então, faltou alguma coisa ou muita coisa para o Vitor Pereira, faltou alguma ou muita coisa para o Jorge Sampaoli. O início de trabalho do Tite mostra que, se o Flamengo não chegar e encostar nesse troféu em 2023, porque as coisas estão abertas, a temporada de 2024 vai ser muito melhor, no sentido do Flamengo se apresentar desde o início do ano a todas as competições e fazer jus ao elenco que tem e às suas ambições, né? Porque ninguém que tem esse elenco pode passar um ano como o Flamengo passou em 2023. A minha impressão é que se o campeonato tivesse mais 2 rodadas, 3 rodadas, o Flamengo estaria numa melhor posição em relação ao Palmeiras para ganhá-lo. Eu acho que, neste momento, pela sequência de jogos, o Palmeiras está um pouquinho à frente, mesmo desfalcado em relação ao que foi nas últimas temporadas, em termos de opções, em termos de
pilares do time titular. Como joga o Palmeiras? Joga assim, assim, assado. Quais são as figuras? Essa. O Palmeiras não tem algumas dessas figuras hoje. Mas faltam poucos jogos e o Palmeiras tem que fazer a parte dele. 2 desses jogos são no seu estádio, onde ele é muito forte. O Flamengo tem essa decisão na quarta-feira. Então, eu acho que as coisas acabam se equilibrando e a minha impressão é que o Palmeiras tem um pouquinho mais de chance de ganhar esse campeonato na reta final. Sim. Com pouca diferença, talvez um empate em pontos e esse saldo de gols. Aliás, o saldo do Flamengo com esse elenco, ser inferior ao do Palmeiras, é outra amostra de como foi ruim a temporada do Flamengo, aí, em especial o campeonato, que nós estamos falando do saldo exclusivamente aqueles no Campeonato jogos contra Brasileiro. Red Bull Bragantino, Isso. contra Cuiabá, contra Atlético Paranaense, aqueles jogos fazem falta ao Flamengo agora. Eu acho que tem o quê? Uns 8 gols de diferença, é bastante gol. E aí, me passa essa sensação de se o campeonato tivesse um pouco mais de extensão, o Flamengo teria melhores condições. Eu, honestamente, não acho que vai dar para o Atlético Mineiro e nem para o Botafogo. E olha que a gente está falando entre Atlético e Botafogo, o Botafogo na frente do Atlético. 2 pontos. O problema do Botafogo não é a matemática. Não. O problema do Botafogo é o maior colapso da história do futebol no Brasil. Verdade. Se o Botafogo não conseguir dar a volta nessa história e ganhar o título, nós estaremos diante do maior colapso da história do futebol, pelo menos nesse nível no Brasil. Eu nunca vi, acredito que vai ser difícil alguém apresentar uma situação parecida com essa, uma equipe que se esforçou tanto para não ganhar um troféu, como o Botafogo em 2023. Nessa história de saldo... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a briga pelo título brasileiro. O Palmeiras está com a vantagem, só depende dele, é vencer as 3 e ganhar mais um título. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.